Não operei. Então, quando eu estava esperando o 9º filho, né, ao qual já no 7º o médico falou que eu não tinha mais condição de ter mais filho, mas eu falei, se o Senhor falou que Ele vai dar quantos Ele quiser, então, por que eu vou evitar meus filhos? Então, eu acreditei que o Senhor ia me dar a vitória, né? Então, no 9º filho, quando eu fui para a maternidade, eu já estava na 42 semanas. Então, uma irmã chegou para mim e disse, olha, irmã Regina, eu fosse você, eu ia no hospital, porque a irmã já teve muitos filhos e provavelmente o seu útero já está muito fraco e a criança pode morrer no seu ventre. Aí eu fui, naquele dia mesmo, eu fui para o hospital e chegando ali o médico falou assim, olha, você já está com 43, com 3 de dilatação, mas como você já teve muitos filhos, isso é normal, mas como já está passando, já entrou nas 42 semanas, você vai ficar. Então, eu fiquei, aí com pouco tempo, veio outro médico para me examinar e falou assim, quantos filhos você tem? Eu falei, eu tenho 8. E ele falou assim, não já chega de tanto filho, para que tanto filho? Vamos ligar. Eu falei, aí eu fiquei quieta, né? Aí tinha uma outra doutora com ele, e falou assim, doutor, pela cara dela, ela já está dizendo que vai ter filho quantos Deus quiser. E ali eu fiquei quietinha, não respondi nada. Para falar a verdade, me veio uma tentação muito grande de eu aceitar, né, aquela proposta, mas começou a vir na minha mente o que Deus já tinha feito por mim. Então, eu disse, eu não vou ligar. Na minha mente eu disse assim, eu não vou ligar, porque esse Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós. E cada filho que a gente tem é como se fosse um degrau. E ali, com pouco tempo, o médico veio e disse, e aí, você pensou? Você vai querer ligar? Aí eu falei assim, não. Aí a doutora que tinha falado, ela vai ter quantos Deus quiser. A cara dela já está dizendo que ela vai ter quantos Deus quiser. Eu disse, é isso mesmo, eu vou ter quantos Deus quiser. E ali aí o médico mandou que a enfermeira me preparasse para me ganhar, né? Porque o meu útero não estava contraindo, e para ela colocar a medicação para mim poder ganhar, né? Aí a enfermeira veio com aquela fúria assim para cima de mim. Você está maluca? Você está maluca? Quantas mulheres querendo essa oportunidade e você rejeita? Eu disse, bom é servir a Deus e fazer a vontade dEle. E eu, com medo de vir aquelas contrações, mas eu confiei no meu Senhor. E quando ela colocou os remédios, né? Quando veio a primeira contração e eu fiquei pedindo a Deus que tivesse misericórdia de mim. Quando veio aquela contração tão forte, eu clamei ao Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, para que essa criança possa nascer logo. E quando o médico saiu, falou assim para mim, vai demorar. E eu, na primeira contração que veio, depois que colocou o remédio, veio aquela contração e eu, ali mesmo naquela primeira contração, eu clamei, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor, na hora, o Senhor atendeu aquela minha oração e a criança começou a nascer. O Senhor me envolveu numa glória tão grande, no gozo na minha alma, uma alegria tão profunda, que eu comecei a falar, Deus é conosco, Deus é conosco, Deus é conosco. Foi uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido. E ali eu disse, Senhor, e eu queria falar outra coisa, agradecer ao Senhor, mas não saía da minha boca, Senhor é conosco. E eu disse, Senhor,
diagnóstico era Emanuel. Eu disse, o nome do meu filho vai ser Emanuel. E o meu filho nasceu saudável, sadio. E eu coloquei o nome dele de Emanuel. E ele é uma bênção na minha vida. E o Senhor é maravilhoso, Ele tem feito essas maravilhas na nossa vida. Eu peço perdão pela minha timidez, mas é maravilhoso servir esse Deus. E peço que Deus me liberte desse nervosismo, porque eu sei que isso atrapalha a nossa vida diante do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Da 7ª gravidez, que a criança podia perder até ir ao banheiro, depois dessa 7ª gravidez, ela teve mais 7. 14 filhos. Né? O Senhor é maravilhoso. Obrigada, irmã. O Senhor é maravilhoso. Eu chamei ela para contar isso. Tem muita irmã passando por prova, não acredita no homem, acredita no Senhor. Pode vir, irmã. Uma irmã da 5ª região também senta ali para louvar o Senhor.